Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de segunda 21 e 21, onde falamos sobre autoconhecimento através da constelação sistêmica familiar. E hoje com o tema Mereço Ser Eu, se libertando da necessidade de agradar as outras pessoas. Então, a partir de hoje você vai aprender como não mais ficar preso nessa necessidade de agradar as outras pessoas, de ser uma pessoa legal, de ser aquela pessoa gente boa, que faz tudo para todo mundo e no final fica como o ruim de todas essas histórias. Então, hoje é o dia de você se libertar e também libertar aquelas pessoas que você sabe que estão presos nesse padrão. Então, já compartilha essa live agora com aquelas pessoas e chama correndo para assistir, para não perder nenhuma parte aqui da nossa live de hoje, tá? Bora lá, pessoal! Bom, só abrindo aqui, peço para vocês curtirem a nossa live e compartilharem com aquelas pessoas que fazem aí importância para você, tá? Hoje nós vamos falar muito sobre a necessidade de agradar, como que nós às vezes nos sabotamos, deixamos de viver o que temos que viver justamente para podermos, né, agradar as outras pessoas, tá? Então hoje é um tema bem forte e muito interessante para você se libertar e também libertar outras pessoas, tá? Então já chama para nossa live ali quem é especial para você, tá? Bom, esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite, Chiquita, muito obrigado. Boa noite, Kenji. Boa noite, Aiza. Boa noite, Samantha. Boa noite, Paul. Boa noite, Dona Val. Boa noite, Kitty. Boa noite, Pauli. Seja bem-vinda. Boa noite, Mãe Benção. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Boa noite, Lucap. Sejam bem-vindos à nossa live de segunda, 21 e 21, onde falamos sobre conhecimento e também constelação sistêmica familiar. Hoje vocês vão entender um pouquinho mais como a constelação pode ajudar vocês a se libertarem da dependência de agradar as outras pessoas. Quem aqui tem que agradar outras pessoas? Quem que vive como refém dessa situação? Comenta aqui, por favor, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Flávia. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de segunda. Pessoal, clica aí na tela para poder curtir a nossa live e também no aviãozinho aqui embaixo, ó, que você manda ali para aquela pessoa especial na sua vida, tá? Então, bora lá, pessoal. Vou colocar o microfone aqui que eu me esqueci. Bora lá. Ver se o som vai melhorar aí para vocês. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Numac, seja bem-vindo. Cara, procura atendimento especializado. Aqui nós tratamos sobre emoções, inconsciente, essa parte física não tem como, tá? Boa noite, Wendel. Wendel, essa live é uma live que eu faço todas as segundas-feiras, onde falamos aqui sobre autoconhecimento. E hoje o tema é, né, através da constelação sistêmica familiar, sobre a necessidade de agradar as outras pessoas, tá? Então, se você conhece alguém que tem essa necessidade, que está nessa situação, já convida e chama para poder assistir essa live conosco, tá? Pessoal, lembrando que essa live ela é transmitida também no Instagram, no YouTube e também no TikTok, tá? Então você tem essas três opções de ver aí a nossa live, tá? Tá saindo bem o som para vocês aí? Como que tá aí? Fala para mim se vocês estão ouvindo bem. Como que tá aí para vocês o áudio? Boa noite, Belle, seja bem-vinda. Bom, bora, esperando o pessoal entrar. Pessoal, compartilha e curte a nossa live, por favor. Bora ajudar aí. Muito obrigado para quem já curtiu. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Bora lá, bora entrar no nosso tema aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa live, né, com o tema específico Mereço Ser Eu. Libertando-se da necessidade de agradar, né? Então, se você hoje tem uma necessidade de agradar outras pessoas, de viver sempre tentando ajudar, fazer pelos outros e acaba se perdendo e acaba sofrendo nessa condição, vem conosco que essa live é para você.
e hoje você vai entender o quanto que isso impacta a sua vida de forma negativa e o quanto já irradiou e já se espalhou para outras áreas da sua vida e você ainda nem percebeu. Então a live é justamente para você se libertar disso e também aprender a como resolver essa situação na sua vida, tá? Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, doutora da limpeza. Boa noite, Luciano. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Bom, então, iniciando aqui a nossa live. Tudo que acontece na nossa vida, ela tem uma raiz ali no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele direciona e ele constrói toda a nossa vida. E determinadas atitudes, determinadas situações que vivenciamos também têm origem ali na nossa ancestralidade. Então, muitas das vezes, quando você está vivenciando um problema que você não sabe por que está acontecendo, é importante olharmos para os nossos ancestrais para aí sim entendermos o que é e de onde vem essa situação, tá? Boa noite, Yasmin Cristina. Boa noite, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Bom, e no tema de hoje, né, a necessidade de agradar está intimamente ligado com vários ancestrais. E hoje vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Na constelação, nós vamos observar o porquê que você está dentro desse padrão. Essa necessidade de estar ali agradando os outros, estar se doando pelos outros. E aqui nós vamos fazer exercícios também que vão te ajudar a se libertar e resolver essas situações, essas questões na sua vida, tá? Boa noite, Guto, seja bem-vindo. Boa noite, Adriane. Boa noite, Nara, seja bem-vinda. Boa noite, Liz, beijo. Boa noite, Gorete, seja bem-vinda. Boa noite, César, seja bem-vindo. Bom, então, pessoal, o tema de hoje... Boa noite, Maria. O tema de hoje é Mereço Ser Eu. Liberte-se da necessidade de agradar, tá? E estamos falando aqui dessa necessidade, dessa situação. Quando que você já percebeu que você está ali fazendo algo que você não gostaria, que você não quer, simplesmente porque você tem a obrigação de agradar as outras pessoas? Que você, às vezes, tem ali uma preocupação em ser uma pessoa boazinha, em ser uma pessoa que precisa que todos gostem dele, né? Que gostem de você. Então, hoje está na hora de você mudar isso, você se libertar desse padrão. Porque isso ativa padrões de escassez na sua vida, isso bloqueia ali um pouco da sua prosperidade, isso vai afetar os seus relacionamentos. Então, entendendo um pouco disso, você vai conseguir melhorar algumas coisas aí na sua vida, tá? Bom, e aí uma frase do Bert Hellinger. A necessidade de agradar, muitas vezes, é um eco de lealdades invisíveis aos nossos ancestrais. Então nós vamos entender onde está essa raiz de termos que agradar, de termos que fazer algo por alguém, e isso pode ser reflexo do que aconteceu com os nossos ancestrais. Hoje vocês vão aprender a se resolver a partir disso. Boa noite, Linei, seja bem-vinda. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vindas. Bom, então iniciando aí, necessariamente, né, entendermos o que é merecimento. Por quê? Quando o nosso merecimento está baixo, né, quando o nosso merecimento, a nossa fonte de merecimento, ela não acontece, nós não conseguimos acessar o nosso merecimento, naturalmente vamos ter que ficar o tempo inteiro cuidando, ajudando, fazendo pelos outros. E acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Então a ideia é justamente que você consiga, né, entender que você merece. E o merecimento, ele não é você agradar as outras pessoas, você trabalhar tanto por isso, e é justamente você começar a compreender que o seu merecimento é por ser você. Não é pelo trabalho que você faz, não é o tanto que você ajuda os seus amigos, não é o tanto que você cuida das pessoas. É por você estar vivo, por você estar vivendo a sua própria vida. E com isso, você consegue começar a perceber que há muito tempo, você que está nessa necessidade de agradar as outras pessoas, se esqueceu disso. E acredita que quanto mais trabalhar, quanto mais fazer, mais você vai ser reconhecido. E aí, né, começa a pensar, uma pessoa que está ali cuidando de todo mundo, fazendo tudo para todos, no final do dia vai ter alguém que vai cuidar dela?
Aquela vez que você fez tudo para alguém, ajudou, cuidou, olhou por essas pessoas. E no final, o que você recebeu dessas pessoas? Muitas das vezes, dor e sofrimento. Você acaba colhendo ali aquilo que você não gostaria dessas pessoas, como ingratidão. Você às vezes vai ser julgada, você vai ser cobrada, justamente porque você doou tudo que você tinha. E você acaba recebendo justamente o inverso, tá? Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, Natália, arquiteta, seja bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Wagner. Boa noite, Jimmy. Boa noite, Kellen. Boa noite, Samara. Boa noite, Flávio. Boa noite, Sheila. Boa noite, Steve. Bom, bora lá, pessoal. Peço para vocês curtirem a nossa live e compartilharem aí, tá? Lembrando que o pessoal que está entrando no YouTube eu não consigo ver quando vocês entram, mas vocês podem comentar aí que eu vou ver vocês também, tá? Comenta aqui para mim quem tem essa necessidade de agradar as outras pessoas, quem vive ali, né, preso nessa situação, que precisa agradar, que precisa fazer pelos outros, tá? Boa noite, Elizabeth, muito obrigado a todos nós, amém, bora lá. Bom, uma citação aqui do Bert Hellinger. O merecimento é reconhecido quando encontramos o nosso lugar no sistema familiar. Então, para você conseguir desenvolver e encontrar o merecimento, é necessário que você comece a perceber e entender o seu lugar no sistema familiar. Quando a pessoa está presa nessa situação de ter que agradar, de ter que fazer pelos outros, de cuidar muito dos outros, está relacionado por ela estar fora do seu lugar de origem no sistema familiar. E isso implica muita dor e sofrimento, tá? Bom, nós vamos começar a falar aqui, né, um pouquinho agora sobre a influência da vovó paterna, mãe do seu pai, no merecimento. Só que eu gostaria de ouvir de vocês, né, quem que está sofrendo com essa dor ou conhece alguém que tem essa necessidade de agradar e de fazer tudo pelos outros aí. Quero ouvir de vocês, tá? Boa noite, Diogo. Boa noite, Neuci. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindos aí. Bora lá, pessoal. Comenta aqui, por favor, quem aí tem essa necessidade de agradar ou conhece alguém que está nessa situação. Comente aqui, por favor, tá? Bom, então antes de falar nessa parte, eu vou trazer aqui para vocês, tá? A influência da mamãe no nosso merecimento, tá? Nessa necessidade de agradar. Observando, né, a relação entre você e sua mamãe, muito provavelmente as pessoas que estão presas dentro desse padrão de não merecimento, de acreditar que não merecem, de acreditar que precisam servir os outros, geralmente temos duas situações principais. Primeiro, são as pessoas que carregam uma culpa muito maior do que a própria vida delas. Então elas entendem, né, isso de forma inconsciente, já é um padrão automatizado em suas vidas, que elas precisam diminuir a culpa que elas sentem. Como que elas fazem isso? Agradando a todos, para que todos sintam bem quando ela está ali presente, quando ela está fazendo algo, né? Vocês já viram aquele ditado assim, uma pessoa que nunca faz nada por ninguém, e de uma hora para outra começam a fazer muito por todo mundo, por todos. E as pessoas falam, fulano tem culpa no cartório. É exatamente essa mesma situação. Quando você começa a carregar uma culpa, uma responsabilidade muito maior do que você tem, naturalmente você vai ter uma necessidade de pagar essa dívida, essa culpa. E como que você paga essa culpa, essa dívida? Justamente tentando agradar as outras pessoas, não se permitindo receber. Então muitas das vezes se negam a receber, se negam a chegar algo para eles, justamente porque tem essa necessidade de agradar as pessoas ao seu redor. Boa noite, Manu. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Gislene. Seja bem-vinda. Bom, então quando você carrega essa culpa, muitas das vezes está ali diante da relação dos papais. Então quando você olha para o relacionamento dos seus pais e você vê conflitos, problemas, brigas, naturalmente você que acabou assumindo a responsabilidade dessa relação,
você começa a pegar esse peso para a vida. E isso é uma prisão, né? E o ideal é que hoje que a gente consiga se libertar desse padrão e dessa prisão, tá? E pode também, né, exemplo, né, aquelas pessoas assim, meus pais sofreram muito e só ficaram juntos para cuidar de mim. Os meus pais não iriam se casar, mas aí porque minha mãe engravidou, eles se casaram. Então, são pessoas que carregam essa culpa do relacionamento dos pais, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com essas pessoas para aí sim libertá-las. E aí nós vemos, primeiro, essa relação com a mamãe que nós estamos falando. E o que isso tem a ver com a relação da mamãe? Porque essas crenças, esses padrões, estão relacionados com o período intrauterino. O momento que você está ali dentro da barriga da mamãe, já foi colocado ali pressão. Por quê? É compartilhado tudo o que você sente com o que a mamãe sente. Então vocês dois ficam trocando sentimentos e emoções. E com isso, naturalmente, você absorve ali um pouco da dor dessa mamãe, tá? Então, se essa mamãe ficou triste por conta do relacionamento, isso tudo vai sendo absorvido pelo bebê. Se essa mãe também carrega culpas muito grandes, medos, tá? Então, por exemplo, uma mamãe que acabou de perder um filho, engravida de novo. Esse filho, ele já chega ali com uma responsabilidade de ter que agradar, de ter que fazer para essa mãe, para que ela não sinta falta daquele filho que partiu. Então a pessoa já nasce com uma responsabilidade de viver uma vida dupla. De ter que aceitar aquela dor, aquele sofrimento dos seus pais, para justamente conseguir viver. Então ele já nasce ali com essa necessidade do agradar as outras pessoas. E tudo isso também a gente consegue resolver na constelação. Comenta aqui se você conhece alguém que carrega uma culpa similar a essa, por favor. Bom, outra situação que acontece muito também é quando você não aceita a sua mamãe. Quando você não aceita a sua mamãe, quando você cobra, julga ou exclui a sua mamãe, naturalmente você não consegue acessar a força ancestral da mamãe. E por você não conseguir acessar a força ancestral da mamãe, naturalmente você começa a enfrentar dificuldades com você mesmo. Você começa a desenvolver crenças de que você não merece, que você é um peso, que a sua vida não acontece, não anda, não flui, justamente porque está faltando ali a força da mamãe, tá? E tudo isso é resolvido quando você começa a trabalhar as emoções, porque lá atrás, muito provavelmente, aconteceu uma história marcante. Ou essa mamãe gostava mais de um irmão seu, ou uma irmã, ou essa mamãe não te deu o carinho e a atenção que você desejava receber. Aquela situação, a mamãe teve que trabalhar e ela não pôde ficar cuidando de você. E aí você começou a desenvolver crenças de que essa mamãe não gosta de você. E por isso você fica esperando receber ali, né, o reconhecimento dessa mamãe. Enquanto você ficar buscando esse reconhecimento da mamãe, você vai atacando o seu próprio corpo. Como? Se alimentando de forma muito pesada, se colocando em situações de estresse, de conflito, justamente para você tentar imprimir para a vida essa necessidade do agradar. E são pessoas ali que estão altamente frustradas, porque não conseguem viver o conflito, mas acabam produzindo e gerando esse conflito o tempo inteiro, tá? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Bom, agora falando aí sobre a vovó paterna, tá? Vovó paterna, ela está relacionada, né, com o nosso merecimento. Vovó paterna, tudo que ela vivenciou, tudo que ela esteve ali na vida dela, né? Se é uma pessoa que sofreu muito, se é uma pessoa que ela acabou sofrendo muito com o esposo, passando dificuldades financeiras, se ela não pôde cuidar do seu pai, se ela teve uma relação muito difícil com o seu pai, naturalmente você vai começar a desenvolver crenças de baixo merecimento. Como que é isso? Você não reconhecendo o valor do seu trabalho, você não reconhecendo o quanto que você é importante na sua vida. Você vai sempre se colocar de uma forma inferior perante as outras pessoas. Você sempre vai ficar como uma pessoa que merece sofrer.
justamente por você não estar conseguindo acessar a força da sua vovó paterna. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, Negreiros. Boa noite, Amarelinha. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Bora lá. Então, trazendo aqui do Bert Hellinger, a avó paterna é o ponto de partida de muitos fluxos de força e de segurança. A relação que o seu pai teve com a mãe dele vai influenciar diretamente no seu merecimento. Se essa relação foi de que sua avó foi muito ruim para o seu pai, ela não cuidou do seu pai, ela abandonou o seu pai, ela morreu cedo, tudo isso são situações que podem gerar em você um baixo merecimento. Você até quer receber mais, até quer fazer mais, mas infelizmente acaba ali entrando em problemas, em situações, para justamente tentar de forma inconsciente resgatar essa vovó, trazendo o problema dela para dentro de você para você vivenciar. Só que uma dica, isso nunca vai ser resolvido. Você nunca consegue salvar um ancestral. E automaticamente começa ali a sofrer e vivenciar problemas quanto a isso, tá? Então, hoje você tem a oportunidade de se libertar disso. A partir do momento que você começa a entender, compreender essa situação, você pode se libertar dessas dores, tá? Boa noite, Esther. Muito obrigado por curtir. Boa noite, Tony. Muito obrigado, Esther. Hoje estamos falando, Esther, sobre a necessidade de agradar. Pessoas que têm que agradar os outros, que têm que fazer pelos outros. Então, é uma forma de você se libertar disso. Então, estamos falando das raízes emocionais e inconscientes que temos, né? E agora estou falando da relação com a vovó paterna, mãe do seu pai. Então, olhando um pouquinho para a história dela, nós conseguimos libertar e resolver questões também relacionadas a ela. Muito obrigado, Esther. Bora junto. Toda segunda-feira aqui, às 21h21, com um tema específico, tá? Hoje já falamos da relação com a mamãe, também, que influencia, e agora da vovó, tá? E agora vamos falar sobre lealdades invisíveis, né? Então, o que são lealdades invisíveis? São históricos, problemas ali que aconteceram na nossa família e nós acabamos repetindo e reproduzindo esse padrão. Boa noite, Suelen. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindas. Então, o que acontece? Na constelação, a gente tem uma regrinha básica. Tudo que você cobra, julga ou exclui, naturalmente você acaba repetindo. Boa noite, Helenice. Seja bem-vinda. Então, quando você repete um problema, uma situação, pode olhar que existe algum ancestral lá atrás que foi excluído, julgado ou cobrado. E aí o sistema cobra que alguém traga de novo aquela mesma situação, para que aquela pessoa que foi excluída possa ser reincluída no sistema familiar. Então, quando você está ali junto, né, repetindo um problema, um padrão, quando você reconhece essa pessoa, reinclui essa pessoa no sistema familiar, naturalmente você consegue se libertar dessa dor e desse problema. Boa noite, Ben-Hur, seja bem-vindo. Então, é necessidade de entender que existe alguém que precisa ser visto, tá? Então, quando você não consegue acessar a força dos seus ancestrais, naturalmente você começa a replicar e reproduzir os problemas dele na sua vida, tá? Só que tem um X da questão. Não é aquele problema específico naquela área daquela pessoa. Você vai repetir, né, o problema, o padrão na área específica da vida daquela pessoa. Então, por exemplo, né, como a gente falou aqui atrás, da vovó paterna, a vovó paterna ela influencia, ela impacta o seu merecimento. Ela impacta a sua vida financeira, a sua vida material. Então, quando você olha para a vovó paterna e enxerga uma mulher fraca, seu merecimento vai ser baixo. Se você enxerga uma mulher que é muito guerreira, para você merecer, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que fazer muito. Se você enxerga que é uma mulher que abandonou o seu pai, naturalmente você vai abandonar também muito na sua vida financeira. Você não vai se permitir prosperar e às vezes vai ter uma necessidade de perder, que é a dor que você acaba trazendo. Então, independente do que esses ancestrais fizeram, você acaba repetindo e honrando de forma negativa, né? O honrar, só para vocês entenderem, que é repetir a dor e o problema ali desse ancestral em específico, tá? Bom,
O Bert Helling fala, né? O amor cego carrega, o amor consciente liberta. Então, quando você entende a importância desse ancestral, a importância dessa pessoa na sua vida, o que essa pessoa é para você, é para o seu sistema familiar, você consegue libertar essa dor, você consegue liberar esse problema da sua vida, tá? Bom, seguindo aqui, boa noite Elivânia, seja bem-vinda, boa noite Vilma, boa noite Nedina, boa noite Silmari, seja bem-vinda, boa noite Tita, seja bem-vinda. Bom, então, encontrando um caminho de merecimento, como que nós podemos desenvolver o merecimento na nossa vida, né? O que é necessário para desenvolvermos esse merecimento? Primeiro passo, você precisa aceitar a sua vida. E o que significa aceitar a própria vida? É entender de onde você veio, e isso fala muito sobre a história dos seus ancestrais, você reconhecer a força dos seus ancestrais, você honrar os seus ancestrais. E entendendo o valor da sua vida, você consegue perceber o quão importante essa oportunidade que você tem hoje na sua frente é. E você vai começar a entender que não pode mais perder tempo tentando salvar, tentando agradar outras pessoas. E é hora de você construir a sua história e fazendo por você um futuro diferente, tá? Então, é justamente você entender a grandeza de cada um dos seus ancestrais, entender o que eles vivenciaram, o que eles passaram, o que foi necessário para que eles conseguissem viver a vida deles. Quando você não entende a importância de cada um dos seus ancestrais, você acaba reproduzindo e replicando as dores deles sem mesmo saber. Então tudo isso é uma influência de você não reconhecer o seu próprio valor, de você aceitar que você merece sofrer somente por você estar repetindo a dor e o problema de algum ancestral. E vou contar um segredo. Geralmente quando você absorve a dor e o problema de um ancestral, são aqueles ancestrais que você às vezes mais ama e mais gosta. Às vezes é um ancestral até que é muito bonzinho, muito gente boa. Só que ele deixou uma herança, uma dor para ser vivida pela família. E você, por gostar e amar demais essa pessoa, prefere morrer, prefere pegar essa dor do que ver essa pessoa sofrer. E começa a reproduzir um problema, que você não dá conta de sobreviver e viver. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Bom, boa noite Ana, boa noite Rosana, boa noite Helenice, sejam bem-vindas aí. Bom, então, próximo passo é você começar a ter consciência de o que você vai construir na sua vida. O que você deseja para o seu futuro, o que você deseja fazer. Porque se você não tem um direcionamento, o que você vai fazer da sua vida muito bem definido, você acaba entrando no papel de que precisa ser bonzinho, de precisa estar ajudando as pessoas. Ah, Daniel, mas lá na minha religião eu aprendi que eu preciso ser caridoso. Eu preciso ajudar as pessoas. Sim, precisa ajudar. Depois que você fizer a sua parte, depois que você cuidar de você. Não tem como você salvar uma pessoa se você não estiver salvo. Quando você vai andar de avião lá, a instrução é, se acontecer alguma coisa, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, depois na pessoa do lado. Independente se essa pessoa é um idoso ou então é uma criança, uma pessoa incapaz, primeiro você coloca em você. Porque senão na hora de socorrer serão duas pessoas com problema. Então primeiro você coloca em você, depois você faz para os outros. Então se a sua vida ela não está construída, ela não está fluindo, você não pode gastar muito tempo ajudando as outras pessoas, tá? A Ana comentou aqui, boa noite Ana, muito obrigado. Já fiz constelação e fiz papel do avô, gostei, muito bom. Para um amigo, exatamente. Quando você vai lá na constelação em grupo, você acaba reproduzindo, né? Representando um papel, uma pessoa. E quando você vai observando, né? Na constelação, era avô materno ou paterno para esse amigo? Obrigado, Ana, por curtir. Então, quando você não construiu a sua vida, não fez a sua vida, e você gasta grande parte do seu tempo para ajudar as pessoas, você continua desenvolvendo crenças de baixo merecimento. De que você não merece, que você não pode, e você sempre vai se colocar em último lugar, tá? O vovô paterno, ele está muito relacionado com a vida profissional. Hoje a gente até falou aqui da vovó paterna. Quando a gente olha para o vovô paterno, fala muito sobre o que a pessoa faz para o mundo,
tá? E está relacionado aqui também ao merecimento. Se o vovô foi muito ruim com a vovó, ou então se ele não conseguiu desenvolver a vida dele, né? Que é o caso ali, às vezes, de uma perda financeira muito grande, ou então, às vezes, de levar sofrimento para várias pessoas, é comum que as pessoas desenvolvam crenças, né, estilos de vida de que merecem sofrer ali quando se trata de trabalho, né, quando vão para o mercado de trabalho. Então, acabam entrando num processo ali de autossabotagem também, tá? Então, a importância de primeiro você constrói a sua vida, primeiro você cuida de você, primeiro você faz por você, depois você ajuda as outras pessoas. Ah, Daniel, mas isso aí é muito egoísmo. Sim. Se você não cuidar de você, se você não construir a sua vida, quem que vai cuidar de você? Daqui a pouco você vai ser mais uma pessoa que precisa de ser ajudada. Mas pensa, se você conseguiu construir uma boa vida, um bom patrimônio, tá? Não estou falando que você precisa aprofundar e ficar apegado ao patrimônio, ao físico, mas você tem que conseguir se manter e construir a sua vida. Você vai poder ajudar mais ou menos pessoas. Então reserva uma parte do seu dia para que ajude as pessoas, mas também preocupe em construir a sua vida. Isso vai te ajudar a reconhecer e aumentar aí o seu merecimento. Boa noite, Juscelino, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Valeu pelas curtidas. Boa noite, Broso. Então, quando você acaba se esquecendo, é natural. Que aí são as pessoas, igual eu falei lá atrás, na parte da mamãe, que acabam... Boa noite, Antônia. Pessoas que acabam, muitas das vezes, entrando, né, para a vida esperando receber todo o carinho e atenção que não receberam da mamãe. Então, muitas das vezes, vão espelhar essa relação de necessidade de afeto, de atenção, de reconhecimento, na relação com os amigos, com os colegas de trabalho, com os relacionamentos afetivos. Aquelas pessoas que são muito carentes. Boa noite, Renali. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Dayana. Essas pessoas que têm uma necessidade, né, uma carência muito grande, desejam ali de forma inconsciente receber o carinho e a atenção da mamãe, que não receberam lá atrás, e se acham devedoras, pessoas ali que estão ruins, que estão devendo para a vida, então acabam fazendo muito para as outras pessoas e acabam entrando nesse processo, né, de repetir essa dor do sistema familiar, tá? Bom, e a frase do Bert Helling aí para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre isso. A força de viver vem quando reconhecemos nossos pais como eles são, sem querer mudá-los ou julgá-los. Quando você aceita os seus pais como eles são, naturalmente você se liberta, naturalmente você consegue construir e desenvolver a sua vida, tá? Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por todos os comentários, vocês que curtiram a nossa live, que chamaram mais pessoas para assistir a nossa live. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrando que essa live ela não fica mais salva no Instagram, somente no YouTube. Então, se você gostou, já segue lá no YouTube e no Instagram vai vir alguns cortes aí. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Bom, lembrando que para maiores dúvidas, informações e você também realizar a sua constelação completa, que é uma constelação onde você vai olhar para todo o seu sistema ancestral, reconhecendo e sabendo a força de cada um deles, limpando todos os problemas que você traz dos seus ancestrais, me chama aqui no direct que eu vou mandar todas as informações para vocês, tá? Bom, e também para quem deseja conhecer e entender um pouquinho mais sobre a força ancestral, link na bio aí, que tem o nosso curso Honre a Sua Força Ancestral, onde você vai conseguir entender e aprender a relação com cada um dos seus ancestrais, tá? Por hoje é só, te encontro aqui na próxima segunda-feira, às 21h21. Beijo no seu coração, até a próxima semana. Tchau, tchau.